Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Volkswagen Virtus nas versões 1.6 MSI e 1.0 TSI Highline com câmbio automático de 6 marchas. Bom, o Volkswagen Virtus ele está sendo lançado agora no início desse ano de 2018. Ele é o sedã do Volkswagen Polo, mas tem um tamanho bastante maior do que o Polo. Ele tem quase meio metro a mais do que o Polo, para vocês terem a noção, né? Quando se tem um sedã derivado de um hatchback, é em torno aí dos seus 20, 25 centímetros, né, a mais de comprimento. Então ele ficou muito maior do que o Polo. Mas nem por isso ele ficou assim com um desenho feio ou desarmônico. Muito pelo contrário, eu acredito que eles tenham conseguido conciliar muito bem as linhas de execução do carro. Ficou muito bonito de se ver, né? O Virtus ele vem para concorrer na faixa que vai ficar entre o Voyage e o Jetta. O Jetta já morreu, a versão básica, né, Trendline, que havia até com opção de câmbio manual que partia dos R$78 mil. E o Virtus ele também deverá concorrer numa faixa bem perto do Voyage Highline 1.6, que é ali perto dos R$60 mil, né, que é onde ele deve começar a ser vendido, né? Mas o curioso é que esse motor 1.6 MSI, que muita gente ainda não falou, ele deverá habitar os cofres de motor do Gol e do Voyage em breve, porque o Gol e o Voyage também ganharão a opção de câmbio automático e cíclico, né, esse mesmo Aisin. E aí vai ser uma guerra interna bastante interessante, apesar do porte muito mais avantajado do Virtus quando comparado com o Voyage. O 1.6 ele dá um desempenho bastante interessante ao carro. O câmbio manual tem engates bastante precisos, né? O MQ200 é muito gostoso de dirigir o carro. Eu diria que ele até tem uma pimentinha a mais do que a versão TSI. Os dois motores eles são bem, como que eu poderia dizer, não conservadores, mas eles têm o desempenho adequado ao carro. Não é nada de demais nem nada de menos. Eu acredito que com a possibilidade do surgimento do Virtus GTS, que estava previsto também para nascer junto com o Polo, com o motor 1.4 TSI, aí sim a brincadeira começaria a ficar mais interessante, porque são dois carros com um peso relativamente baixo, por conta de uma plataforma excelente, moderna, né, que é a MQB, que utiliza aços de ultra e ultra alta resistência, que são bastante leves. Então, com o motor 1.4, o desempenho deve ficar muito melhor. Mas o 1.0 TSI já está num patamar que é aquilo que você precisa. Você não precisa de mais do que aquilo em geral. Da parte de conveniência, todos eles vêm com aquele kit de dignidade básico, né? Desde a versão MSI, que é a versão básica. Mas o carro mais interessante é realmente a versão topo de linha, a versão Highline, principalmente quando ela vem com aquele painel de TFT e junto à central multimídia ele trabalha, né? Que fica muito legal. Foi o carro que eu pude testar, com as rodas de aro 17 muito bonitas, com um desenho, acho que em formato de serra, né? Não sei assim pronunciar da forma correta como seria o desenho, mas é muito bonito de ver o carro. E o painel é muito interessante, principalmente por conta do conceito de você poder botar o GPS no painel mesmo, no cluster do painel do carro, e poder ver a rota sem você precisar desviar a atenção do trânsito, o que eu acho bastante interessante. Fora isso, nessa versão Highline, tal qual acontece no Polo, ele também faz aquela função de você conseguir ler determinadas partes do manual do carro que ficam concentradas ali. Na versão básica vem aquele rádio básico, né? O painel vem com instrumentação completa, não tem nada de demais, mas também você não passa necessidade. Eu só acredito que merecia um esmero um pouco maior no acabamento, sabe? Que fica um pouco meio que simples, não tem nada de brilho, nada que diferencie o carro, né? O Highline já é o contrário, ele tem uma faixa que fica com um tom diferente e brilhante, né, no centro do painel do carro.
A transmissão automática de 6 marchas, que é utilizada no 1.0 TSI, é excelente, já está para lá de comprovada, é a ISIN de 6 marchas, né? Que é utilizada por uma montanha de carros, né? De diversas marcas, é muito robusta, tem as trocas no tempo certo e ainda assim consegue ajudar, junto com o motor 1.0 TSI, no consumo de combustível. Nessa versão 1.0 TSI Highline que eu testei, eu consegui médias de 13,4 km por litro de gasolina no ciclo urbano com ar-condicionado ligado e de 17,6 km por litro de gasolina a 110 km por hora com ar-condicionado ligado no ciclo de estrada. Com a versão 1.6 MSI com câmbio manual de 5 marchas, eu obtive médias de 13,2 km por litro de gasolina com ar-condicionado ligado e na estrada 110 km por hora com ar-condicionado ligado utilizando gasolina, eu obtive 16,8 km por litro. Acho que os consumos estão perfeitos, isso também demonstra um bom trabalho aerodinâmico no carro, né? Ele corta bastante, com bastante facilidade o ar, né? O Polo ele tem um pouquinho de sofrimento, mais por conta do formato da carroceria mesmo, né? Que é um hatchback, né? No sedã você tem a facilidade do ar passar por ele. Tem as saídas de ar-condicionado traseiras na versão TSI, né? Todos os 1.0 TSI tem isso, né? E que é uma adição muito legal, ainda mais que é um carro que tem um espaço traseiro muito grande, tá? Talvez a altura para a cabeça não seja tão boa para uma pessoa gigante como eu, mas uma pessoa com até 1,80 m vai tranquila sem raspar a cabeça no banco de trás e principalmente um espaço muito grande para pernas, isso me surpreendeu bastante, tá? Também pudera, ele tem o mesmo entre-eixos do atual Jetta, né? Então, assim, ele não tem o comprimento do atual Jetta, mas tem o mesmo entre-eixos, então ele tem essa qualidade por dentro, né? Você tem um aproveitamento de espaço interno muito bom. Além de um porta-malas excelente, que são 521 litros, o que também é mais espaço do que o Jetta atual, que é em torno, acho que de 500 ou 510. Ou seja, de qualquer maneira, uma mala gigante, cabe coisa pra caramba, e motor para carregar isso tudo ele tem. Então você pode ir com 5 pessoas e a mala lotada, que o carro não vai te deixar na mão. Uma outra curiosidade nessa parte de medidas que nós estamos falando aqui, é que ele só é 2 centímetros menos largo que o Jetta, né? Então ele tem praticamente o porte de um carro médio, né? Então ele fica naquela meiuca, né? Tanto que ele nem vem para competir nos andares mais baixos, ele vem para competir com o Cobalt, né? Que é um carro também do mesmo porte, né? E que subiu de classe, entre aspas, apesar da segurança ser bem baixa. O Honda City, né? Isso daí, definitivamente esse carro compete com o Honda City. O futuro Toyota Yaris, que deverá ser lançado aqui no Brasil a partir do segundo semestre desse ano. E também com o Fiat Cronos, que é o seu principal rival. Mas eu não sei se o Fiat Cronos vai pegar muito que o Fiat Cronos, bem como o Fiat Argo, mas parece uma evolução do Fiat Palio do que um carro realmente mais avançado como era o Punto, né? Mas vamos ver quando ele chegar nas lojas eu poder mexer no carro, porque uma característica que eu acho muito positiva no Fiat Argo, né, é o interior. O interior é muito bem montado e o desenho dele é muito bonito desde a versão de entrada. Já no Polo e no Virtus, não é tanto assim. A versão de entrada você vê que você está dirigindo um carro de entrada, né? Não a versão topo de linha, que aí sim é muito mais sofisticada. Principalmente o cluster do painel é espetacular. O legal do motor 1.6 MSI com a transmissão manual de 5 marchas é a flexibilidade do motor. Apesar de ser um motor aspirado, com os comandos de válvulas variáveis que ele tem, é um motor muito bom de baixa e sobe rotação gostoso. É um carro que ele dá, quando ele está vazio, dá até uma sensação meio que esportivinho. É gostoso de acelerar o carro, tá? Eu acho que faz falta o câmbio automático, que provavelmente vai surgir nessa versão em breve, tá? Bem como no Polo também. Eu acredito que exista espaço para ter um Polo 1.6 automático. Como esse motor
que em breve vai ser lançado no Gol novamente, no Voyage, com essa opção de transmissão automática, né? Vão aposentar de vez o velho EA111. Então vai haver uma competição interna dentro de casa, mas nós já sabemos, né? Não vai haver competição nenhuma. O Polo e o Virtus vão aumentar de preço para não brigarem com os irmãos menores, visto a diferença de preço que já está havendo dentro da própria Volkswagen entre o Jetta básico, o atual, que é o Comfort Line, com câmbio automático de 6 marchas, versus o Virtus de topo de linha, que deve estar ali saindo na casa dos R$85 mil com todos os acessórios. O Jetta está partindo de 94 mil e o Virtus de 85 mil, mais ou menos aproximado, né, na versão topo de linha, tá, gente? Então, assim, tem espaço grande ali, então provavelmente eles vão aumentar o preço das versões de entrada, como eles sempre o fazem, né? Não vai haver versão 1.0. Acredito que não é necessária dentro do planejamento, né, que a fábrica fez do carro. E o 1.6 empurra muito bem. O 1.0 básico eu acredito que não daria o fôlego que ele merece, né? É um carro bem grande para o motor 1.0, 4,45 metros, né? No 1.0 turbo, todas aquelas qualidades que nós já conhecemos, dos seus 128 cavalos, como ele empurra bem. Assim, isso é um fato que eu devo ressaltar. O Virtus, ele tem aquele sistema de piloto automático semelhante ao do Jetta, que quando você, por exemplo, você está em velocidade na rodovia, ligou o piloto automático, vamos supor que você colocou 130 km por hora. Você chegou perto de uma curva, você quer reduzir a velocidade, você não quer apertar o freio, quer manter o piloto automático ativado. Você reduz no botãozinho do piloto automático e ele reduz marchas do câmbio. É interessante, não é que nem um piloto automático convencional, que ele só vai reduzir a velocidade programada, mas não vai modificar nenhum comportamento do câmbio. E ele reduz a velocidade. Aí depois você aumenta novamente no botão, ou seja, você praticamente não precisa apertar os pedais, só se tiver uma parada realmente de emergência ou se o trânsito parar. O que eu achei bastante interessante e legal. O som do carro é muito bom, desde a versão básica, na versão de topo melhor ainda, mas é muito gostoso. Isso é uma qualidade que acho que a Volkswagen está tendo muito grande no momento atual, tá? O Up também já é uma referência de segmento, é muito bom o som do Up. O som do Polo também era excelente e o do Virtus continua sendo muito bom. Então, assim, acredito que tem alguns detalhes que eles possam melhorar e que eles deverão melhorar num futuro próximo, como, por exemplo, um teto solar que faz falta, tá? O Polo europeu tem e aqui no Brasil não tem. Essa versão GTS que estava pretendendo ser vendida aqui no Brasil, e eu acredito que ela vai ser sim vendida, né? Esses detalhes de refino, que aí esse GTS teria um motor 1.4 TSI, deverão ocorrer em breve, ou mais para o final do ano, início do ano que vem, porque o Golf ele não deverá ficar mais nessa faixa que ele está atuando no momento. O Golf muito provavelmente vai voltar a ser um carro importado ao invés de ser fabricado aqui no Brasil por conta das baixas vendas. E o Jetta da nova geração, que eu falei para vocês do lançamento na semana passada, ele vai custar mais caro, é óbvio. Ele deve partir aí dos seus 95, 96 mil reais pelo menos. Então cria um espaço para o Virtus muito grande, além do aparecimento de um SUV derivado do Virtus. Enfim, a Volkswagen vai ter um SUV compacto para brigar, né? Eu acho que em termos de plataforma é uma das mais interessantes, né? Vai ser o T-Cross, né? Que é uma derivação do Polo e que também deverá chegar aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões ao guiar do Virtus. É um carro bastante gostoso, dirigibilidade maravilhosa, eu gostei muito da dirigibilidade do carro, posição de dirigir, posição do painel, uma característica que eu gostei muito do Virtus e do Polo, né? Isso daí eles compartilham em si, é a posição do painel, porque ele fica meio que virado para o motorista, sabe? Não é aquela coisa plana como tem feito atualmente, então é tudo muito próximo, é uma coisa meio que anos 80, né? Que os painéis eram meio virados para o motorista, mas eu gosto disso, porque você se sente
abraçado pelo carro, né? É muito interessante. Os bancos são muito bons, desde a versão de entrada, eles te seguram muito bem nas curvas e tem um bom, além do bom apoio lateral, ele tem um bom apoio de coxas também, a largura deles é boa. E o carro é mais macio do que a maioria dos carros da Volkswagen, então ele tem um bom compromisso com o conforto e com o desempenho. Eu achei isso muito legal. Eu acho que talvez ele não mexa o segmento por conta do desenho, que muita gente vai falar, nossa, o Virtus vai se parecer com o Jetta vai se parecer com o Virtus e com o Polo, enfim. Mas linguagem de desenho da Volkswagen sempre foi assim, tá? Não tem novidade nenhuma. Vai lá nos anos 70, tá? E olha a frente de uma Brasília, de uma Variant, de uma TL, era tudo igual, até de um SP2, que era o carro esportivo da Volkswagen aqui no Brasil, né? Então era tudo igual. O variantão, né? A Variant 2. Era tudo muito parecido. Nos anos 80 também, os faróis bem quadrados. O Gol BX, o Santana. Então a Volkswagen sempre teve essa parte. Os carros alemães em si têm muito essa característica, né? Às vezes não tem um desenho tão sofisticado, né? Mas tem uma qualidade de direção muito sofisticada, que é a parte que mais me interessa, que a estética fica por fora. O legal é dirigir. E de exemplos na parte da estética, relembre as Mercedes dos anos 80, que parecia que você tinha Mercedes P, M e G. Hoje também tá desse jeito, né? Você tem Mercedes pequena, média e grande, que é a classe C, classe E, classe S. BMW a mesma coisa. A Chevrolet aqui no Brasil nem tanto, mas a Opel nos anos 80, tudo da Opel parecia um Monza, né? O Ascona, né? Europeu. Tudo tinha o Record E, que era uma derivação do nosso Opala, mas um Opala muito mais evoluído do que o nós tivemos aqui. O Senator, o Cadete, até o Corsa parecia um Monza. Então, assim... E aqui no Brasil o Monza também fazia essa referência. Claro que contextualizado a nossa realidade, o Chevette parecia com o Monza, o Opala depois ganhou aqueles faróis trapezoidais para parecer com o Monza. Então, assim, é sempre assim, né? Marcas que têm esse lado, esse pezinho na Alemanha, sempre tem essa característica do desenho mais conservador, mas com uma dirigibilidade que é a parte que nos toca, muito mais interessante. Tá bom, pessoal? Então curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, que com o tempo eu vou respondendo. Se inscrevam no canal. Acho que é isso então, pessoal. Esse foi o Volkswagen Virtus. Gostei demais do Virtus. Valeu!